Damos início mais uma vez ao programa Anatomia do Poder, programa que todo domingo, para todos os estados do Brasil, vai ao lar dos telespectadores da Rede Vida para mostrar o poder por dentro e por fora. Mostrar como as instituições públicas e privadas funcionam através dos homens que detêm essas instituições. E hoje eu tenho o prazer de convidar um queridíssimo amigo, grande vereador da cidade de São Paulo, que também é coronel da Polícia Militar. Não aposentado. Da reserva. Da reserva. De tal maneira que teremos hoje o prazer de falar sobre os problemas da cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, sobre algo que tem preocupado muito todos os brasileiros, que é esse crescer da violência na cidade, no estado e no Brasil. Meu caro Coronel Camilo, uma grande alegria ter o amigo aqui conosco. Já começamos perguntando ao amigo o que é que na Câmara dos Vereadores tem apresentado de projetos para depois falarmos sobre segurança. Então, tá bom. Bom, primeiro é uma grande honra estar com o senhor, né? O meu professor aí, um mestre aí, uma pessoa que eu sempre admirei aí durante a vida aí, durante os estudos. E a ideia é essa mesmo, é nós trabalharmos na Câmara com a parte de segurança, né? Eu comandei a Polícia Militar por 3 anos, eu servi a Polícia Militar por 33 anos, né? Os últimos 3 como comandante. E antes de ser comandante, eu trabalhei na região centro de São Paulo por 2 anos, comandando essa região central. Então tive muito contato com os problemas da cidade. E depois do comando geral recebi um convite para, né? Eu confesso para o senhor que no primeiro momento não pensava muito em política, não. Gosto muito da área de tecnologia, pretendia ir para essa área, mas aí recebi um convite quando me afastei do comando, né? Aliás, no dia que eu saí do comando já recebi um convite, acabei aceitando, concorri à vereança e hoje estamos lá. Então a ideia é trazer essa experiência que eu tenho, né, de segurança pública, né? E num momento em que todos precisam pensar um pouco em segurança pública. E dentro da Câmara Municipal, nós estamos trabalhando com as políticas municipais de segurança pública. E a leitura que a gente faz até pela última votação, porque entraram lá 4 policiais militares, né? Pela primeira vez um número expressivo, né? Mais 2 policiais civis, né? Mais 2 que são vítimas do crime, né? Que é o Ota e o Ari Friedenbach, né? Então são pessoas ligadas à segurança. Então a gente percebe que a própria população... E temos também representantes dos delegados lá. Sim, 2 delegados lá. O Celso Jatene, ele é vereador também, mas se afastou para ser secretário. E tem o Reis, que é o investigador de polícia, né? Então, e 2 de vítima, que é o Ari e o Ota, né? Dois pais de vítimas da violência. E da Polícia Militar tem eu, o Coronel Telhada, o Capitão Conte Lopes e o Sargento Albuani. Então, isso demonstra que a população está preocupada com isso. E a gente sabe, né, pelo trabalho de polícia, que a ordem na cidade ela é extremamente importante. Onde eu tenho um ambiente organizado, né, e já tem teorias internacionais até que provaram isso com estudos, o ambiente mais organizado ele tem uma menor probabilidade do crime acontecer, já que uma boa parte do crime ele é um crime de oportunidade, né? Então a ideia lá na Câmara foi essa. Levantamos essa bandeira, né, de valorizar os agentes de segurança e trabalhar no combate à desordem. E a desordem, o município ajuda muito, né, porque quem cuida da zeladoria da cidade é o município. Então, começamos desenvolvendo projetos nessas 2 áreas, né. Na área de valorização, apresentamos um projeto para livrar os policiais no deslocamento para o serviço, né, do rodízio, para que eles cheguem com mais facilidade nas emergências, quando for chamados, principalmente para ir para o trabalho. E na área do enfrentamento da desordem, eu comecei a pesquisar, já tinham projetos bons sendo em andamento. Um deles era o projeto do então vereador, hoje senador, Antônio Carlos Rodrigues, fez junto com o Dalto Silvano, que também é vereador, colega nosso. E na sequência também vi um projeto interessante do vereador Conte Lopes. Então eu passei a apoiar esses projetos. Esse vereador do senador Antônio Carlos, ele estava parado lá, ele teve uma votação e ficou meio esquecido, era um projeto de 2009. Ao invés de apresentar outro, nós resgatamos esse projeto, reapresentamos esse projeto, né, convencemos os vereadores que era importante, passou por uma segunda votação e foi agora para o prefeito e ele sancionou agora, na quinta-feira passada. Então, essa é uma das linhas que a gente está trabalhando. Diz o seguinte, Coronel, um dado, o senhor sabe que eu sou professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército desde 1990, há 23 anos.
praticamente todos os generais, quando eram coronéis, passaram pela sua mão aí. E eu tenho uma posição, que talvez não seja a sua, eu queria colocar para a sua reflexão, e já dei palestras não só na escola, mas no próprio Ministério do Exército, lá em Brasília, com o ministro Gilmar Mendes e com o chefe na época da chefia de segurança, que como a Constituição nitidamente distinguiu a segurança pública das Forças Armadas e toda a formação das Forças Armadas, manutenção da ordem institucional, defesa da pátria, defesa de fronteiras, etc., tentar, como se procurou e ainda há aqueles que lutam naquela, de fazer com que o Exército seja uma parte do exercício das forças de segurança, como a formação é completamente diferente do policial militar das Forças Armadas, corre-se o risco, entende, de as Forças Armadas não agirem como deveriam e, ao mesmo tempo, desviar a sua função primordial. Eu tenho defendido isso na escola, eu sou também professor emérito, não só da Escola de Comando Estadual do Exército, da Escola Superior de Guerra, e acho que são formações completamente... Compreendo que no estado de sítio, no estado de defesa, são momentos excepcionais para a manutenção das instituições, o comando tem que ser das Forças Armadas, porque daí está em jogo as próprias instituições. Mas para o trabalho de segurança interna, toda a formação da Polícia Militar é para a segurança interna e toda a formação do Exército é para a defesa de fronteiras. Então a minha posição é o seguinte: aqueles que defendem a união, eu considero um erro, e até a submissão, como se pretendia, a um sistema de segurança em que as Forças Armadas e as polícias militares de todos os estados estivessem juntos. Qual é a sua posição, Coronel? A minha posição é exatamente a mesma que o senhor tem. Eu acho que pode haver uma integração, sim, mas de casos excepcionais. De troca de informações. Eu acho que as áreas de inteligência elas podem se conversar, mas o senhor tem muito razão. O Exército ele é formado para combater o inimigo e o inimigo a gente elimina. A polícia polícia do Brasil ela é para combater o infrator da lei. O infrator da lei te prende. Então, é muito diferente o treinamento. Ele é muito... quanto mais baixa se conseguir o inimigo, melhor. O outro, quanto mais pessoas que forem preservadas, melhor. Se eu puder só pegar o infrator da lei, até sem nenhum disparo de arma de fogo, e colocar na prender, é importante. O Exército, não. Então, se eu puder soltar uma granada e machucar mais pessoas naquela região inimiga, são mais baixas, a vitória está mais perto. Não, inclusive, o próprio direito penal humanitário, eu examinei um coronel Elvésio, aliás, um excelente, porque há um mestrado em Ciências Militares lá na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. E ele fez um excelente, que aliás eu prefacei o livro, Direito Penal Humanitário. Todo direito penal humanitário é o penal durante a guerra. Como é que as tropas sendo invadidas têm que tratar o inimigo, como é que o espião deve ser tratado, etc. Quer dizer, é um código penal completamente diferente. A Convenção de Genebra que define, não é? É evidente que o Exército tem um papel de integração fantástico. Esse, por exemplo, o trabalho que faz de integração da região amazônica, de defesa de fronteiras, etc. Exatamente. Mas aí são funções, como o senhor disse, completamente também diferentes. Diferente. E o treinamento está focado para essas funções, é isso que é pior. E corre-se o risco, muitas vezes, de agir mal por não ter essa preparação e analisando com a sua formação e preservar a pátria. Não é? Exatamente. A função é diferente. E outra, né? Já que nós estamos até comentando isso, eu acho que nós precisamos investir mais nas nossas Forças Armadas, né? Nós talvez não tenhamos a noção da importância da soberania, né? Eu acho que as pessoas hoje, o país deixou um pouquinho as Forças Armadas nesses últimos anos. Acho que a gente precisa incrementar, recuperar isso. Até porque, eu vejo, por exemplo, as Forças Armadas hoje no Brasil, nós temos 220 mil homens no Exército, 55 mil na Marinha, e 55 mil na Aeronáutica.
das Forças Armadas completas, Exército, Marinha e Aeronáutica, nós passamos a ter 330 mil pessoas. As polícias militares de todos os estados, nós temos muito mais pessoas 600 do mil. que 600 mil. A Polícia Militar de São Paulo tem 100 mil, a Civil tem 33 mil e a Científica tem perto de 5 mil. Mas se somarmos tudo, né, eu fiz um levantamento na época, eu fui presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, de Polícia e de Bombeiros Militares no Brasil, né? Porque tem alguns estados em que o bombeiro é separado. Em São Paulo, o bombeiro é orgânico, né? Pertence à Polícia Militar. Mas nós tínhamos 600 mil militares, entre bombeiros e policiais militares no Brasil todo, né? Quer dizer, é um contingente muitíssimo maior. Muito maior. Mas, e outra, eles estão preparados para fazer esse enfrentamento, né? É muito difícil pegar uma tropa do Exército, por exemplo, e colocar numa região urbana, onde a polícia já conhece detalhadamente, eles vão ter muita dificuldade até para se movimentar, né, nesse local. Coronel, nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar conversando no segundo bloco sobre segurança. Okay. Voltamos ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de entrevistar um querido amigo, Coronel Camilo, vereador da cidade de São Paulo e um dos que mais tem refletido sobre o problema de segurança do Estado e segurança da cidade. Na verdade, por ter sido comandante da Polícia Militar de São Paulo, tinha preocupação de todo o Estado e até de toda a nação. Mas agora, como vereador, sua preocupação maior é como dar segurança à nossa cidade como vereador. E nós estamos conversando sobre os projetos que passaram na Câmara. Mas antes, eu gostaria de oferecer o Tratado de Direito Tributário, que eu, Carlos Walder e meu filho Rogério coordenamos, com cada livro com mais ou menos 50 autores dos melhores tributaristas do Brasil. Nossa. Cada um que nós convidamos era para escrever sobre a sua especialidade. Como diversos projetos, há muitos sobre direito tributário municipal. Eles passam pela Câmara, eu tenho a impressão que pode ser de utilidade para mim. Muito obrigado, viu? É uma honra receber aí do senhor e vamos aproveitar bastante, sem dúvida nenhuma. Mas voltando aqui, pela Constituição, as polícias municipais, elas deveriam só se dedicar à preservação dos prédios e dos logradores públicos, mas não fazer concorrência com a polícia estadual. Mas o que nós vemos é que, muitas vezes, há necessidade de uma espécie de participação conjunta das duas polícias. Como é que o senhor vê a interpretação mais elástica da Constituição para que as polícias municipais tenham um papel também de suporte, de auxiliar, um aspecto vicário, auxiliar, ancilar, de acolitar, digamos, o trabalho das polícias estaduais? Como é que o senhor vê como vereador agora que está representando a cidade? Sem dúvida, mas não só como vereador, né? Até como comandante geral, eu sempre fui adepto de que somar a gente sempre ganha. Então, como presidente do Conselho Nacional, eu fiz uma proposta no próprio Conselho, que foi até uma proposta meio bem discutida, né? Porque eu propus que as guardas civis dos municípios pudessem agir no auxílio ao policiamento ostensivo, mediante convênio com as polícias militares, né? E também sob coordenação destas, para não perder o controle, né? Por que isso não aconteceu, não acontece de uma forma mais, e se tem resistência até de se dar o poder de polícia mesmo para a guarda? Porque em alguns momentos a guarda municipal em alguns municípios pelo Brasil, elas deixaram de cumprir a sua função e passaram a ser uma guarda pretoriana do prefeito. Então esse é um dos medos, né, que se tinha. Mas eu acho que dá para integrar. Aqui, só para o senhor ter uma ideia de como isso é importante, como eu julgo isso importante, como comandante-geral, eu forneci o software de despacho de viatura da Polícia Militar para a Guarda Civil Metropolitana. Então, se nós formos hoje na central da Guarda, os despachos que eles fazem das ocorrências para a Guarda, eles são feitos pelo mesmo sistema, tá? Inclusive lá, a Polícia Militar na tela, e quando atualiza na PM, atualiza na Guarda também.
também forneci o acesso às câmeras da polícia pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E o inverso é verdadeiro, a polícia também acessa as câmeras da Guarda. Nós fornecemos o edital também para que os rádios da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, eles fossem na mesma linha da PM, porque no futuro, se quisesse conversar, fica mais fácil. Então, eles usaram as frequências, os rádios hoje, eles podem até ser colocados no mesmo grupo, são da mesma tecnologia, embora em frequências diferentes. Outra coisa também, da forma de importância da integração, e vai até agora dentro da linha do que a gente está discutindo, da participação do município, em 2011 nós implantamos o tablet em todas as viaturas. É um computadorzinho de bordo, é mais robusto do que o tablet normal que a gente conhece, porque ele vai usar no dia a dia. E dentro do tablet, só para o senhor ter uma ideia, além de roteiro, além de pesquisar RG, CPF, ver a área de criminalidade, ele tem um ícone chamado RAIA, Relatório de Averiguação sobre Incidente Administrativo. É um nome bonito de dizer que tem um problema na prefeitura. O policial dá 2 cliques só. Ele dá um clique no rádio e aparece uma série de ícones. Entulho, buraco, caçamba, veículo na rua. E ele basta dar um clique, por exemplo, no veículo na rua. Automaticamente, o sistema pega pela coordenada geográfica e comunica ao subprefeito. Cai direto na tela do subprefeito. E eles dão mais prioridade porque sabem que são da polícia. A polícia não vai comunicar todos os problemas da cidade, mas aqueles que o policial identifica que vai ter um problema para a segurança, por exemplo, uma caçamba numa curva, onde alguém pode bater, então ele comunica. Um buraco numa via de grande circulação, ele comunica. Então essa é uma integração extremamente saudável. É a polícia ajudando a zeladoria da cidade. Não é competência da polícia, mas indiretamente vai ajudar. É o que a gente chama de prevenção primária, que é papel do município. E aí entram as guardas municipais. As guardas municipais hoje têm um papel brilhante. Eu canso de falar isso, já me reuni até com o comandante da guarda aqui. Eu conversava muito com o Gilson. O Gilson era o comandante das guardas do Brasil, quando eu era quando eu era presidente do conselho. Para a gente ativar as guardas. O papel de prevenção é o principal na segurança pública. É muito mais importante prevenir, né? É importante eu prender o criminoso que cometeu um crime, é importante para não gerar impunidade. Mas mais importante é não evitar que o crime aconteça. E a guarda tem um papel bonito, por exemplo, nas escolas, né? na porta das escolas, na zeladoria das escolas, no trânsito, ou seja, nas praças, estar presente como? Como guarda comunitário. Hoje o que a gente vê, infelizmente, é que as guardas são criadas, imediatamente querem viaturas, armamento e correr atrás de marginais, aí cometendo crime. E trazem para a prefeitura um problema muito sério, uma responsabilidade, não é função. E às vezes acontecem problemas sérios, como aquela de Santo André, que veio aqui numa perseguição até Heliópolis, acabou uma mulher sendo morta fatalmente aí por uma... E muitas vezes, ou seja, não é preparado para isso. Então, o que precisa? Precisa integrar mais, cada vez mais. Criamos também na Polícia Militar uma diretriz, quando eu estava no comando, para que os batalhões pelo estado todo pudessem treinar as guardas. Então, acho que a gente pode partir para um caminho desse, de treinar as guardas e integrar cada vez mais. Bom, Camilo, para o telespectador, que nós sempre procuramos mostrar o poder por dentro, o senhor dirigiu o Comando Nacional, né? O Conselho Nacional. Se pudesse explicar o que é, para que o nosso telespectador saiba, isso eu acho que é muito importante o telespectador conhecer. Então, nós fizemos parte aí de um conselho chamado Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Eles são cargos de 1 ano, podendo ser renovados por mais 1 ano. Então, eu assumi em 2010 a presidência desse conselho. Ele congrega 50 comandantes. São os 27 comandantes das polícias militares. De cada estado? De cada estado. Dos 26 estados do Distrito Federal. 27, os 3 estados mais o Distrito Federal. E congrega também os 24 corpos de bombeiros, né? Do Brasil também, que são nos estados, na maioria deles são organizações distintas, mas militares. Então, nós nos reunimos 4 vezes ordinariamente por ano para discutir assuntos de segurança pública no Brasil. Então, aí se multiplicam as experiências, né? Se trocam ideias, né? Se conhecem experiências diferentes. Então, por exemplo, se estudou a UPP, né? Se estudou a Polícia Comunitária de São Paulo, se estudou o policiamento chamado Ronda, que deu muito certo no Ceará, se estudou o Batalhão Virtual, que é um tipo de serviço usado pela Bahia nos grandes eventos,
né, se estudou também a parte é uma espécie de hora extra feita em Brasília, ou seja, é a troca de experiências para que todo o Brasil ganhe. Porque não adianta ter um estado muito bem se o do lado também não está muito bem, porque os marginais acabam interferindo, né? Então, quanto mais o todo estiver melhor, melhor para todo o Brasil. Isso representaria também como, por exemplo, entre o serviço de segurança, aquele controle que era Luiz Fernandes, que dirigia em Brasília há uns anos atrás. Exatamente. Que coordena toda a parte de segurança nacional. Então, as polícias militares, Isso. os delegados de polícia. Exatamente. Então, só para que todos também entendam, tem o presidente... Luiz Fernando, parece que era o nome dele. Luiz Fernando Correia. Agora é a secretária que era de São Paulo, é a Regina Micchi hoje. Ela é a secretária. É a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Vinculada ao Ministério da Justiça. Tanto é que é essa secretaria que patrocina os encontros dos comandantes gerais. E pela área da Polícia Civil tem também o encontro do colégio, né, dos chefes de polícia do Brasil. Né? E o que é mais legal, inclusive, né, mais assim, é bonito de ver. Eu, como comandante do presidente do conselho, ia no conselho, no colegiado, lá no conselho do colegiado da Polícia Civil, fazer palestras para o colegiado. E o inverso era verdadeiro. O presidente de lá vinha aqui para ter um entrosamento, né? Porque, na realidade, as competências, né, elas precisam se dar bem. Um faz uma parte, que é a polícia ostensiva, outra faz a polícia judiciária, eles precisam se conversar direitinho aí. Em São Paulo até que se conversam bem. Não, né, isso a mesma coisa com a Guarda Civil deve ser feita com a Polícia Civil. É a integração, somar energias para o bem do cidadão de São Paulo. Meu caro Coronel Lúcio, o tempo aqui nesses nossos programas é um permanente inimigo. Quando a conversa é uma conversa agradável como a nossa, infelizmente, os meus amigos de trás da câmera vão sinalizando que o nosso tempo começa a se esgotar. Quero agradecer muito a sua presença, acho que foi extremamente elucidativa para todos os nossos telespectadores e que vai para o Brasil inteiro. Por isso é que eu fiz questão de falar sobre o Conselho Nacional, que interessa a todos os estados. Nós agradecemos muito a sua presença e esperamos ter outros contatos. Eu que agradeço, foi uma honra para mim e é importante que todos participem para a gente melhorar a segurança pública no Brasil. Agradeço muito. Meus telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.